Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Tá dando eco, né? Estranho. Deixa eu desligar o ventilador aqui um minuto. Então, nosso canal no YouTube, né? Hoje eu resolvi fazer essa aula vídeo só sobre pergunta. Eu achei que foi muito interessante, né, as discussões no fórum, tanto o fórum da noite quanto de manhã. E eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco isso ao vivo também, né? Só para mostrar para vocês, aula à noite, né? A questão do nosso cronograma, por exemplo, noturno, aqui ó, não sei se vocês estão vendo a seta, hoje é dia 31, né? Teoricamente seria a aula do divã, mas eu tinha colocado no cronograma atividade avaliativa, as avaliações, isso tudo conta, né, como aula, né? Qualquer cronograma é assim. Só que isso agora a gente vai ser videoaula. Então a gente, na verdade, ganhou mais tempo. Pelo menos isso. Então hoje, dia 31, vai ser a aula do divã. E semana que vem vai ser pro noturno, vai ser a aula. Ah, desculpa, 31/3 vai ser a aula hoje das perguntas pro noturno. E 7/4 vai ser a aula do divã. Tá bom? E ainda a gente vai ter duas aulas aqui extras, de certa forma. E aí a gente tem que inventar o que vai ser esse material, né? Eu ando pensando o que vai ser, aceito sugestão. Bom, espero que vocês estejam bem, né? Espero que não estejam vendo tantas notícias. Não ajuda muito, né? Não tem muito que a gente quer saber. Leiam literatura, ouçam boas músicas, Caetano, Belchior, série. Fiquem longe da famosa série do Freud, pelo amor de Deus. Assistam sessão de terapia, né? Vocês viram que está na atividade avaliativa. Eu gosto, eu acho muito legal, apesar do terapeuta, os pacientes são muito legais e é bem real. Então eu acho que vale a pena, vale a pena. Sessão de terapia é uma boa indicação, tá? Então vamos lá, vamos começar primeiro. Outra coisa, né? Eu tenho pensado assim, qual que é um bom tempo de uma hora aula, né? Assim, o que vocês pensam sobre isso? E eu acho que talvez uns 40 minutos, né, de hora aula, eu acho que é um tempo ideal. Então, opinem sobre isso também. Vamos ver quantas perguntas eu consigo responder. Eu não sei se eu consigo responder todas hoje, mas vamos tentar. Vamos começar pelo caso Laura primeiro, né? O caso Laura é um caso que eu gosto muito. Deixa eu até pegar ele aqui. Ele é um caso da Ana Lídia Santiago, que dentro da psicanálise, ela trabalha muito essa interlocução entre educação e psicanálise, como a psicanálise consegue ver o processo educacional, a relação entre saber e verdade, saber e aprendizado. Então, para quem gosta desse tema e para quem está interessado pela psicanálise, vale a pena ler a Ana Lídia. Esse livro dela é um clássico. O caso Laura. Por que eu gosto muito do caso Laura? Porque vocês veem, é mais um fragmento clínico, né? Uma coisa pequena. E por que eu gosto muito? Você vê que surge como um problema de aprendizagem, abre aspas, né? Assim,
Você vê que aqui como é que fala? Dificuldade de interpretação de textos, né? Isso é da comunidade escolar que fala isso da Laura, né? E aí a pessoa, a mãe, no caso, tem questiona esse laudo, né? Esse diagnóstico da escola e leva a Laura para uma psicanalista. Isso aí acontece muitas vezes, né? O discurso da psicanálise e o discurso do colégio são diferentes. Então, por muitas vezes acontece disso, de ser muito difícil de trabalhar com a escola por conta disso. Como eu já disse para vocês em aula, o colégio às vezes está preocupado com laudo, com o que a criança tem, o que eles podem fazer, mas às vezes aí não tem uma preocupação pedagógica com novas formas ou melhores formas de aprendizado. Na verdade, é um laudo para aplacar a angústia da escola, sabe? Ah, ele é assim por causa disso. Então é assim que geralmente funciona na escola, né? E aí o psicanalista trabalha de outra forma, né? A psicanálise trabalha de outra forma, eu já falei para vocês, é o que quer dizer o sintoma, qual é o significado do sintoma. Essa é a ideia. E aí, o que é essa dificuldade de interpretação de textos da Laura, né? Aparece quando ela está fazendo uma prova e aparece quando e aí isso é uma coisa que se descobre em análise, né? Que ela vai para a mãe duvida disso, do diagnóstico da escola e leva ela para uma psicanalista. E durante o trabalho com a psicanálise, você vê que o sintoma surge, né? Ao fazer uma prova que envolve algo envolvendo homens. E aí, em análise, tem esse primeiro momento. Surge uma questão de prova envolvendo homens. Depois, a Laura vai associando e mostra que ela tinha certa questão sobre comunicação com os homens, no caso, comunicação com os meninos, né? Que modo de funcionamento tão diferente é esse dos meninos, né? De certa forma, ela tinha certo incômodo com esse com o jeito de se comunicar dos meninos, né? O que era isso? Um certo enigma. E aí, terceiro tempo, que é o que mais nos interessa, é justamente onde que surge, né? Qual é o episódio traumático? E por que eu gosto desse fragmento clínico? Porque vocês vão ver que o trauma é, quando eu digo que ele é contingencial, que ele vem, né, por qualquer coisa, é justamente essa ideia que o que é traumático para Laura pode ser não traumático para mim, né? E parou aqui, ó. Pode ser não traumático para mim. E o que isso quer dizer? Que qual foi o trauma qual foi o episódio traumático da Laura? Ela, ela morava no mesmo prédio do pai e ela tinha o costume de ir ao apartamento do pai. E aí o pai sempre a recebia. Só que teve uma vez em que o pai hesitou ao recebê-la. E hesitou por quê? Ela aí fantasia, né? Ela percebe que existe uma outra pessoa no apartamento do pai. Algo que parece que é ser assim indolor de certa forma, né? Mas que para Laura é traumático. Olha que interessante, né? Esse episódio que mostra um pai que estava sempre disponível para ela e que em um belo dia contingencial o pai é surpreendido e
de certa forma, demonstra que existiu uma outra pessoa na vida dele, isso tem um efeito traumático para Laura. Percebe? Isso é o trauma para ela. Saber que tem uma outra pessoa para o pai. Que aí gera um questionamento, né? O que é meu pai? O que é os homens, né? Que é a questão que a Ana Lídia coloca, né? Quem é essa outra pessoa que está aí com meu pai? Isso é muito interessante. E vejam como eu sempre falo com vocês: sintomas surgem na escola, com uma prova, né? Que o colégio fala, dificuldade de interpretação de texto. E aí, durante uma análise, esse sintoma está relacionado com o episódio traumático, que é o episódio no apartamento do pai. Tá bom? Qual o elo? Qual é o significante em jogo? Homens. Muito legal, né? Eu acho esse caso fantástico. Bom, esse é o caso do Laura, né? Vamos agora responder perguntas também. Coloquei um quadrinho aqui, não sei se vocês conhecem, o Filho de Freud. É um cartoon, uns quadrinhos muito legais. Vale a pena conhecer para quem não conhece. Muito engraçado. Pergunta muito boa. Qual a diferença entre fantasia perversa e estrutura perversa? Né? É, isso eu resolvi frisar isso na videoaula, gerou a pergunta, mas não tem problema, porque eu queria que vocês tivessem isso claro. Quando a gente está falando de fantasia, a gente sempre, isso eu falei durante o fórum, a gente sempre vai estar falando da neurose, né? Então, quando a gente está falando de estrutura clínica, neurose, psicose, perversão, espero que vocês estejam vendo a seta do mouse, a gente está retomando ao complexo de Édipo, à metáfora paterna, como Lacan falava, né? Quando a gente está falando de estrutura clínica. O que isso quer dizer? Como cada sujeito respondeu ao Édipo, como cada sujeito respondeu à metáfora paterna. Então, como que a gente pode pensar, por exemplo, o neurótico? O neurótico é esse que vai atravessar isso, né? E vai recalcar um episódio traumático. Então, a forma de negação. Lembra o quadro do Kinner? O recalque e o retorno ao sintoma. Então, e aí, o que nos interessa? Como eu disse para vocês, a gente tem um tipo clínico. O obsessivo, que vai ter o desejo enquanto impossível, e a histérica com desejo enquanto insatisfeito. Esses dois tipos clínicos, a neurose, ela possui fantasias, né? Por isso que eu falo que a fantasia é da neurose. E o Freud fala, como é que é? A neurose é o negativo da perversão. O que isso quer dizer? Que enquanto o neurótico pensa, o perverso faz. Vejam, o neurótico ele tem fantasias, digamos, perversas, no sentido que ele imagina certas coisas não usuais, fora do contexto social, e ele realiza em quatro paredes, escondido, sem ninguém saber, sem ninguém, ok? Mas é uma fantasia, ele não está ligado a isso. Ele consegue saber que isso, por exemplo, é errado, que isso tem consequências. Ele não goza só com isso, percebe? Então, e outra coisa muito importante, o neurótico, ao realizar essas fantasias, geralmente
os afetos envolvidos aí vão ser a culpa ou a vergonha, ou os dois. Por isso que são afetos super preocupantes e importantes em análise. É mais importante que eu ia falar. Então esse que é o ponto. Já o perverso, quando ele atravessa o complexo de Édipo, ele não vai recalcar, ele vai desmentir. Então é aquele que reconhece o Édipo, mas ele vai desmentir a castração, ele vai desmentir a lei. Logo, diferentemente do neurótico, que quando realiza uma fantasia, ele tem um afeto da culpa ou da vergonha, o perverso que desmente, não recalca, ele desmente, logo a relação dele com a lei ou com a realização desses atos não é pela fantasia. Ele faz sem sentir culpa e sem sentir vergonha. Entende a diferença? Fantasia, a gente sempre vai falar do neurótico. Perverso faz, simplesmente faz. Ele burla a lei, ele goza pulando isso, ele não abre mão do objeto de perverso de gozo dele. Lembrando aqui que o termo perverso é no termo freudiano mesmo, no sentido que você escolhe um objeto e você só goza com esse objeto. Por que o objeto é perverso? Porque ele pode ser qualquer coisa. Tá? Eu separei um caso clínico para a gente falar de perversão. Eu vou trazer para vocês. Tem um rock and roll pesadaço, mas esse eu tô com medo de passar. E tem um mais tranquilinho. Foi? Essa pergunta eu vou. Essa pergunta é rock and roll. Deixa eu tomar meu café aqui. Qual a diferença entre melancolia, esquizofrenia e paranoia? Pergunta muito rock and roll, porque ela precisa de concepção teórica, assim, é uma pergunta que precisa de muita teoria. Mas vou tentar responder, né? Café ficou até frio. Para a gente pensar esses três tipos clínicos da psicose, né? Esquizofrenia, paranoia e melancolia. Vamos lembrar mais uma vez aqui da metáfora paterna do Édipo, tá bom? Ora, se pensamos no neurótico, atravessa a metáfora paterna e isso garante a ele uma relação com uma linguagem. Vejam que aqui eu estou com o meu mouse no grande outro aqui, no A maiúsculo. É justamente ele, né? E o nome do pai, e o falo, a significação fálica. Então são esses três, a relação desses três, que garante ao neurótico habitar a linguagem. O que isso quer dizer? Que eu estou falando e vocês estão me entendendo minimamente. Vocês estão entendendo a relação linguística aqui. Sentido, significado, quando eu faço uma metáfora, quando eu falo que eu estou... que eu falo, né? Quando eu falo que eu estou morrendo, que eu estou morrendo, gente. Vocês sabem que eu não estou morrendo, que talvez eu estou com vontade de ir ao banheiro, ou que eu estou com vontade de tomar água. Isso é o neurótico que, ao atravessar o complexo de Édipo, ele tem uma relação com a linguagem e com o nome do pai, com o sentido que permite a ele ter essa relação com a linguagem. E para o psicótico, né? A gente, lembrando o quadro do Quinet, o psicótico foraclui a metáfora,
exclui o nome do Pai, né? Ele manda para longe, ele rechaça. Então ele rechaça, ele manda embora a lei simbólica, e isso acontece um retorno no real, né? Que são as alucinações. Ok, então o que, que a gente pode falar? Se, tá vendo a minha seta aqui? Se o psicótico manda para longe o nome do pai, isso tem consequências todas no processo final aqui. Nome do pai, grande outro e a significação fálica, o falo. Ora, o psicótico, ele está na linguagem. Tá. Então ele está no grande outro. O lance é que a relação dele com o nome do pai e com a significação fálica, com falo, é diferente. Ele está na linguagem, mas vai habitar a linguagem de uma forma totalmente diferente do que a nossa. Por isso que ele alucina, por isso que ele ouve vozes, e ele ouve mesmo, e eu e você não estamos ouvindo. Porque é um fenômeno de linguagem, não é biológico, não tem uma causa orgânica, é um fenômeno de linguagem, justamente por causa de estrutura, da estrutura psicótica. Até aí tudo bem? E como que a gente pode diferenciar isso? Vamos começar com a melancolia. A melancolia é uma psicose que o Freud fala no finalzinho do trabalho dele, Luto e Melancolia, últimas páginas, ele dá uma dica clínica super rica sobre a melancolia. A melancolia, a gente vai pensar na relação do sujeito com o objeto. Pensamos no, e por que surge luto e melancolia? Justamente porque lá Freud está falando do luto e ele mostra que o luto tem uma relação com o objeto. Então, tenho uma libido toda investida, digamos assim, na minha esposa, ok? E a minha esposa, sei lá, se separou de mim. Eu, como neurótico, eu vou ficar triste, eu vou chorar, mas se eu fizer o trabalho de luto, a minha libido vai ser retirada da minha esposa, volta para o meu eu e depois eu coloco a minha libido em uma outra coisa. Seja no meu trabalho acadêmico, seja em uma outra mulher, enfim. E se eu for psicótico, né? Por quê? Por isso que a teoria é pesada. O objeto também, o objeto causa do desejo, que também é o objeto de gozo, uma coisa é o objeto para o neurótico e outra coisa é para o psicótico. Lembrem que o objeto aparece ou ganha sentido por causa também do complexo de Édipo, por causa da castração, por causa da significação fálica. Se na psicose isso tudo está mexido, se o psicótico manda para longe a significação fálica, isso implica uma relação diferente com o objeto. Logo, o sujeito melancólico ele está colado ao objeto. Então, se eu fosse psicótico e perdesse a minha esposa, por exemplo, eu não percebo a minha esposa como algo exterior a mim. Eu percebo a minha esposa como pertencente ao meu ego. Então, perder a minha esposa é perder o meu ego. Logo, muitas vezes, qual é o sentido da minha vida se eu perdi uma parte de mim? E aí, geralmente, o sujeito psicótico, melancólico, se mata. Justamente porque tem essa cola do objeto ao ego. Quando a gente escuta sujeitos melancólicos, a gente ouve isso, uma cena, uma total cola com algumas pessoas, ou a imagem de algumas pessoas que é muito difícil de ser mexida.
E aí os sujeitos melancólicos, eles passam a vida toda nessa posição melancólica mesmo e sempre flertando com a morte, ok? E o esquizofrênico, né? O esquizofrênico, como eu disse, fazendo uma comparação muito perigosa, ele seria mais primordial, de certa forma, em relação à linguagem, em relação ao paranoico. O esquizofrênico, dentro desse processo aqui da atravessar o complexo de Édipo, lembrem que quando eu expliquei para vocês teorias psicanalíticas, o último capítulo, né, quando falava do eu e do sujeito, eu mostrei o esquema L. Lembram que tem um eixo aqui que forma a nossa construção corporal? O G e o Moá, os dois eus. Então, assim, que eu falava da minha filha precisa construir o corpo dela, o eu dela com a relação com o outro. Pois bem, para construir isso, você também precisa da linguagem. Quando eu falo para minha filha, foi aniversário dela ontem, quem está fazendo aniversário? Ela fala, eu. Ela diz eu e aponta para o corpo dela. Pois ela precisa da linguagem para fazer, inclusive, a relação corporal. Olha que interessante. Pois o esquizofrênico, já que ele habita a linguagem, mas ele não tem a ordenação linguística comum da neurose, ele vai ficar, de certa forma, presa ou preso, né? Nesse momento dessa configuração corporal. Por isso que o esquizofrênico, quando alucina, são os fenômenos de despedaçamento do corpo, né? Fragmentação do corpo, intromissão do corpo, frases interrompidas, totalmente sem sentido, frases esquizofrênicas, não se reconhece no espelho, porque ele está de forma meio que primordial, preso a esse momento da construção corporal. Entende? Por isso que, muito arbitrariamente, eu estou falando que o esquizofrênico é mais arcaico, de certa forma. Tem um caso clínico famoso do Marcelo Veras, que eu acho que é uma esquizofrenia, né, da paciente dele que dá um tiro no espelho quando tinha 7 anos. Por que ela dá um tiro no espelho? Porque ela não se reconhece no espelho. E aí ela dá um tiro no espelho. E o paranoico? O paranoico, ele conseguiu atravessar isso, essa formação especular, a formação do corpo. Como que ele conseguiu? Ele conseguiu porque contingencialmente algumas palavras fizeram sentido para ele e ele gruda a essas palavras, que a gente chama de significantes. No caso, significantes primeiros, S1. Então, o paranoico, ele consegue fazer uma construção corporal, ele consegue fazer um uso da linguagem, mas um uso psicótico. Ou seja, ele se identifica a alguns significantes, por exemplo, eu sou o líder, eu sou o melhor, eu sou o salvador. E isso ele cola com isso, e a partir disso ele consegue viver a vida dele. Por isso que até nos manuais psiquiátricos a paranoia surge tardiamente, 30, 40 anos, porque esses sujeitos, de certa forma, conseguem se virar melhor. Eles conseguem fazer uma construção corporal, eles conseguem articular frases minimamente com sentido. Por quê? Porque ele elege algumas palavras que vão orientar a vida dele. Por isso que a gente vê muito paranoico fazendo ficção científica, fazendo teoria literária, fazendo cinema, no governo brasileiro. Por quê? Porque eles escolhem alguns significantes
e isso orienta a vida deles, significantes e dá orientação paranoica. Eu que vou governar esse país, eu sou o líder, eu que vou descobrir essa teoria matemática, eu vou escrever uma literatura que vocês vão me ouvir, vão me estudar por 200 anos, como Joyce falava. Isso é a paranoia. Como Lacan falava, a paranoia sempre envolve o eu, a personalidade, o ego. Então, o paranoico tem esse ego superinflado. Ele se coloca como o escolhido, de certa forma. Isso estava, inclusive, já até no Freud. E por isso que ele é o mais articulado, porque ele tem essa formação corporal e o que salvou ele foi ter essa eleição de um significante primordial, de certa forma, o escolhido. E aí a gente tem vários exemplos na literatura, nas artes, sabe? Religião também, né? A gente tem muito, né? Deu para entender mais ou menos? Eu não vou falar quem me fez essas perguntas, né? Mas eu sei todo mundo que me perguntou. Essa pergunta, né? Muito legal. Como o analista percebe a retificação subjetiva? Existe diferença de dificuldade entre histeria e obsessão? Eu acho perigoso a gente fazer diferença de né, entre histeria e obsessão, de dificuldade. Mas lembrem que no texto do Quinet existe o discurso da histérica. Então, de certa forma, a gente quer que todo paciente se histerize, ou seja, passe por um discurso da histérica, ou seja, o discurso da histérica é aquele discurso que é capitaneado pelo sujeito barrado. E o que é o sujeito barrado? É uma relação com o saber. Qual saber? O saber do inconsciente. Um saber que não se sabe. Então, assim, a gente quer que todo paciente, todo analisando, passe por isso, porque é uma relação com o não saber, que é o não saber. Ou seja, por que eu sou espasmofílico? O que isso quer dizer? Por que eu comecei a fazer esses sintomas? Por que eu não estou conseguindo fazer questões que envolvem os meninos, envolvem os homens, como é o caso Laura? Isso é uma esterilização. Então a gente quer que todo paciente passe por isso. Então, se a gente quiser ser arbitrário e falar de dificuldade, a histeria é mais fácil porque já está nesse discurso. A obsessão não. O obsessivo ele está fechado no castelo dele, né? O sintoma protege o desejo obsessivo, né? O desejo do obsessivo está sempre como impossível. Então a gente fazer um obsessivo histerizar, abrir por não saber, é muito difícil. A gente costuma dizer que o obsessivo não ouve nada. Ele está na análise para não ouvir nada, porque ele já sabe tudo. Percebe? E como que um analista percebe a retificação subjetiva? Justamente quando o sujeito muda de relação com o saber, né? Então a gente já tem a transferência, já tem o sintomal e tem o diagnóstico. É quando o analisando para de dar desculpa sobre a vida, de certa forma. Ele passa a se responsabilizar pelo seu sintoma, sabe? Ele dá um passo a mais. Ele se responsabiliza. Isso diz respeito a mim e eu quero saber sobre isso. Aí o analista efetivamente percebe: aqui temos uma análise, aqui temos um sujeito que está disposto a saber e disposto a falar. O analista realmente percebe, mas não é algo arbitrário. A pessoa atravessou as entrevistas preliminares. Entenderam? E aí ele é convidado para ir para o divã. Bom, última pergunta, hein? Bacana.
Qual a diferença de transferência para Freud e para Lacan? O que seria o amor de transferência e o que seria a contra-transferência? Bom, vamos por partes. Caso Dora, do Freud, né? O que é a transferência para o Freud no caso Dora? E é a primeira vez que o Freud fala de transferência é no caso Dora. É Dora que ensina para Freud o que é transferência. Transferência é, então, quando o paciente reativa durante a análise o material inconsciente, né? Ele reativa, ou seja, você tem o material inconsciente e você deposita isso na sua própria análise. Qual que é o exemplo que o Freud dá no caso Dora? Freud fala: Dora tem raiva dos homens por questões inconscientes. Tem raiva do Sr. K e, edipicamente, tem raiva do pai. Transferencialmente, Dora reativa isso para Freud durante a própria análise. E Dora, para exercer essa vingança, o que ela faz? Ela se vinga de Freud, fazendo o quê? Saindo da própria análise. Para Freud, isso é transferência. Isso tinha que ter sido percebido por ele, porque se tivesse sido percebido por ele, ele explicaria e isso não teria sido um empecilho para a análise. Então, para o Freud, a transferência é um empecilho. O que o Lacan fala na intervenção para a transferência? Né? Ele vai com Freud, ele vai mostrando que o Freud faz uso da transferência como as retificações subjetivas, ou seja, mostrando, questionando a responsabilidade de Dora. Vai aparecendo o movimento da verdade, né? Vai aparecendo outros níveis de verdade, mas para o Lacan, o que o Freud está falando que é problema da transferência de Dora diz respeito muito à contra-transferência, que é o quê? É quando o analista deixa de ocupar seu lugar de analista, que é um lugar de objeto, para ocupar um lugar como pessoa. Ou seja, o Freud que queria ser o oposto do pai de Dora, como ele fala no texto, ou seja, ele quer ser aquele cara sincero. É o Freud, que é um cara tá aqui no início da teoria, então ele quer provar uma tese, ele quer provar que a psicanálise faz sentido, ele quer interpretar sonho, ele quer mostrar pulsão parcial. Logo, a gente tem um Freud pesquisador, que não é o Freud analista, são coisas diferentes. Só que isso atravessa a escuta dele. Então aí, o que o Lacan está falando não é tanto transferência, Freud, é sua contra-transferência. É você, enquanto pesquisador, enquanto homem, enquanto pai, que está falando, e não você enquanto analista. Ora, o que é o Freud enquanto analista? O que é o analista? E aqui a gente vai já no texto do Quinet. O analista, quando ele se coloca no lugar de objeto, é justamente porque ele vai causar o amor de transferência. E o que é o amor de transferência? É isso que provoca o sujeito suposto saber. Ou seja, quando analisando passa a ir para a análise, supondo que o analista sabe algo sobre seu mal-estar. Não vou tomar uma decisão agora, vou para a análise para ouvir um conselho. Não vou me separar agora, vou para a análise para decidir isso antes. O que você acha, analista? Separo ou não? Faço a prova ou não? Abandono a faculdade ou não? Isso é sujeito suposto saber. É quando você dirige para o analista um saber sobre o seu mal-estar. É um engodo, é uma miragem
Quem sabe sobre seu mal-estar é você mesmo. É o saber do seu inconsciente. Mas, por isso que a gente chama amor. É um afeto que surge durante a análise por causa desse lugar que o analista ocupa, que é uma gálma, um objeto precioso que provoca essa miragem, uma miragem amorosa, que o analista não vai nem se confundir com ela, nem destruir. Ele vai usar ela, vai usar esse afeto, essa miragem, para fazer o sujeito produzir em análise. Essa é que está no texto do Quinet. Isso é uma formulação lacaniana. Amor de transferência, sujeito suposto saber, agálma. Então, assim, não é que é diferente as noções, totalmente diferentes as noções de transferência do Freud e do Lacan. Mas enquanto que o Freud queria resolver a transferência, o Lacan está falando, Freud, primeiro tem a contratransferência. Isso não pode entrar, fato. Mas a transferência é algo que funciona a favor do analista. Resta ao analista saber o lugar que ele ocupa e como ele vai usá-la. Deu para entender? Gente, eu vou parar por aqui. A próxima pergunta vai ser esterilização do sujeito, que acaba que eu já respondi um pouco, mas eu posso falar outra vez. E se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem no fórum que eu vou continuar fazendo isso. Acho que foi legal. Se cuidem, álcool e gel, fiquem em casa, né? Não acredite no presidente. Tchau.